Olá, tudo bem com você? Meu nome é Sheila Hansen, eu sou terapeuta sistêmica e esse aqui é o meu primeiro vídeo de diário de gravidez. Bom, hoje eu tô aqui para contar um pouquinho para vocês qual foi a minha trajetória na minha vida para chegar até o momento de hoje, porque sim, estou grávida e eu tenho bastante coisa para contar para vocês em relação a isso. Lá no meu Instagram, a gente conversou um pouquinho já sobre isso essa semana e eu abri uma caixinha de perguntas, né? E vocês colocaram lá que queriam que eu fizesse aqui o diário de gravidez terapêutico, né? Sistêmico. Então eu vou fazer aqui alguns vídeos, eu espero que seja de ajuda para cada um de vocês que talvez esteja passando por isso e que quer acompanhar esse momento aí da minha vida. Além disso, queria, antes de começar, dizer para vocês que se vocês curtem esse tipo de conteúdo, você que pediu para eu fazer, já curte aqui, já compartilha com as pessoas aí que você acha que pode gostar desse conteúdo, porque eu vou fazer com bastante carinho, tá bom? Uma pergunta que fizeram, e eu vou basear o meu vídeo aqui nessa pergunta, foi a seguinte: você sempre desejou ser mãe? E então, com esta pergunta em mente, eu vou conversar um pouquinho com vocês aqui sobre como foi essa minha trajetória, ok? E respondendo sobre isso, não, eu nunca desejei ser mãe, na verdade, por muito tempo na minha vida. Quando eu me casei, o meu marido sempre me deixou muito claro pra mim que o sonho dele era ser pai. Eu não tive coragem de ser aberta com ele, dizer que eu não queria. Então a minha estratégia, erroneamente, é lógico, foi: vamos nos casar e com o tempo eu vou convencendo ele de que ter filhos não é uma boa opção. Pois é, né? Totalmente imatura, totalmente desrespeitosa com ele, mas foi o que aconteceu na época. E assim foi feito, né? A gente combinou que não teríamos filhos no início do casamento, que a gente queria curtir bastante a nossa vida de casados. E assim foi por muito tempo, até que chegou um dia em que ele falou pra mim: eu acho que já tá na hora. E ali naquele momento eu percebi que eu estava diante de uma situação muito difícil. Porém, nem isso me fazia ter vontade de gerar, ter vontade de ser mãe e tudo mais. Até que o que aconteceu? Eu me deparei com grandes crises de ansiedade. E essas crises de ansiedade me levaram a entender o porquê que eu não desejava ser mãe. Mas isso eu vou contar um pouquinho mais pra frente pra vocês. Quando eu comecei a ter essas crises de ansiedade muito grandes, sentimentos corporais terríveis que eu não desejo para as pessoas, quem sofre com crise de ansiedade sabe como é, eu achei que seria o momento de procurar ajuda profissional e começar a terapia. E assim foi feito, eu comecei a fazer uma terapia, mas logo no início eu descobri que eu ia precisar mudar de cidade. E eu ia ter que sair, né, da cidade que eu morava, que era perto dos meus pais, e ter que ir para longe. E isso para mim foi um conflito muito grande, esse conflito de separação que teria pela primeira vez na minha vida, de ficar longe das pessoas que eu amava, fez com que eu entendesse que a terapia agora naquele momento seria ainda mais preciso, né? E assim que eu cheguei nessa nova cidade, eu fui procurar uma terapeuta, achei, né, a minha terapeuta maravilhosa, que era sistêmica, né, e eu não sabia. Mas lá na terapia foi que eu comecei a entender um pouco mais sobre o que eu estava passando e sobre as coisas que eu estava sentindo. E foi então que eu descobri que eu era codependente. Eu não sabia o que significava essa palavra, mas depois de um tempo eu entendi que a codependência era meio que você ficar viciada em cuidar da vida das outras pessoas. E a codependência, ela pode trazer várias consequências na vida de uma pessoa. E uma das consequências para mim era não querer engravidar, não querer ser mãe. Por quê? Porque por causa dessa minha codependência, por causa dessa condição em que eu me encontrava, eu tinha essa necessidade de cuidar de todo mundo que eu amava. E principalmente dos meus pais, que desde muito pequenininha eu vi sofrer muito com problemas de saúde.
Então eu desenvolvi essa codependência ali no meu seio familiar e depois eu levei isso para todas as minhas relações. Com todas as minhas primas, os meus amigos, as minhas pessoas mais próximas de mim, eu sempre tive essa necessidade de estar ali, de ser um colo, de acalentar, de acolher. Até porque, né, eu tenho um arquétipo da mulher mãe, então eu tinha essa necessidade de cuidar das outras pessoas, de dar colo, de cuidar dos problemas delas. Ou seja, eu era mãe de todo mundo. E inconscientemente, né, já que eu já era mãe de tantas pessoas, para que eu ia arranjar mais um filho, né? Então eu fui me deixando cada vez mais essa ideia do maternar dentro de uma caixa muito colada, muito lacrada, já que eu já me sentia mãe de outras pessoas, só que eu não sabia disso. E foi na terapia que eu entendi que eu precisava voltar para o meu lugar de filha. E voltando para o meu lugar de filha, eu iria baixar um pouquinho a minha bola, né? E ia descobrir o que realmente é ser cuidada, né? Eu precisei me desconectar emocionalmente desta função de ser mãe dos meus pais, ser mãe dos meus amigos, ser mãe de todo mundo que estava à minha volta. E quando eu comecei a fazer isso, automaticamente algumas coisas foram mudando dentro de mim. Não foi fácil, foi muito desafiador, até porque todas aquelas pessoas que estavam acostumadas a ter o meu colo, o meu acolhimento, perceberam o meu distanciamento, e eu precisei fazer isso para minha sanidade, minha saúde emocional e física. E eu digo isso porque as primeiras coisas que eu notei a partir do momento que eu comecei a mudar a minha postura em relação às outras pessoas, foi curar, né, uma doença no meu útero que os médicos diziam que não tinha cura. Eu passei toda a minha vida com muitas dores, com muito sofrimento no período menstrual, com quase hemorragias, muitos dias menstruada e tudo mais. E todos os meus médicos que eu ia diziam que isso era normal, que isso só ia resolver depois que eu tivesse filhos, ou que nunca iria resolver. E o último diagnóstico que eu tive foi o diagnóstico de SOP, onde o médico falou que era uma doença que não tinha cura. Mas quando eu mudei a minha postura, eu comecei a sentir que aqueles sintomas não estavam mais me perturbando, as dores que eu sentia não estavam mais lá. E eu fui até o hospital, fui até o médico, fiz os meus exames de rotina e o médico falou: você não tem problema nenhum, tá tudo certo aqui, se você teve SOP um dia, isso não existe mais. Então, coisas foram mudando dentro de mim, até que um belo dia, e aqui é o ponto-chave, o ponto de virada, né, de onde eu comecei a realmente sentir desejo de ser mãe, foi que um belo dia eu estava lá em plena pandemia, deitada na minha cama e pensando com os meus botões, eu estava sonhando acordada, na verdade, e eu me peguei imaginando uma cena. E que imagem foi essa que me veio na minha cabeça enquanto eu estava acordada? Eu não estava dormindo, tá, gente? Eu estava acordada, mas imaginando coisas que poderiam estar acontecendo. Eu imaginei que eu estava contando para uma criança sobre os meus avós. Não sei se eu já contei isso para vocês, mas os meus avós paternos, que foi com quem eu mais tive contato durante toda a minha vida, eles faleceram num período muito próximo um do outro, na pandemia. E eu me vi naquele momento imaginando, eu contando para uma criança. Eu não consigo me lembrar se tinha forma de ser menina ou menino, mas eu me lembro sim que era uma criança, e eu contando para aquela criança quem eram os meus avós, falando sobre a personalidade da minha avó, falando sobre como ela gostava de me chamar, sobre como ela trataria essa criança, né? Você, eu falava, se ela estivesse viva. Também o meu avô, falando para essa criança sobre as qualidades do meu avô, sobre como ele era forte, sobre como ele gostava de conversar. Enfim, eu contava para esta criança sobre as qualidades e a pessoa dos meus avós. E de repente eu me dei conta que eu estava tentando contar para um filho ou para uma filha como eram os meus avós. Mas pera, eu não queria ser mãe? Como assim? E aí aquilo
foi o grande momento em que eu percebi que os meus pensamentos tinham mudado. E naquele momento eu abri no meu coração um espaço para a maternidade. E desde então eu comecei a notar que aquela aversão à gravidez, aquele pavor que eu tinha de estar grávida, eu tinha testes e testes nas minhas gavetas, porque qualquer problema que tinha eu já fazia um teste morrendo de medo de engravidar. E isso tudo foi mudando, sabe? Eu comecei a notar que se acontecer eu vou gostar, e aí aquele sentimento diferente dentro de mim, e eu fiz questão de cultivar esse sentimento, até que chegou em dezembro de 2022 e eu decidi então que tinha chegado a hora e eu parei de usar os métodos contraceptivos para que essa criança viesse e realmente eu e meu marido nos tornássemos pais. Quando eu decidi fazer isso, eu fui até o médico, fiz todos aqueles exames de rotina, né? Mas aqueles exames específicos, falei que eu queria engravidar. E todos os exames deram ok, eles disseram que a única coisa que eu poderia fazer, me atentar mais, era a questão do peso, que eu precisava diminuir o meu peso, porque se eu engravidasse no peso que eu estava, eu poderia ter alguma complicação na gestação, mas que fora isso, estava tudo ok, que eu não precisava me preocupar com nada, e já passou pra mim uma medicação, né, que é o ácido fólico, pra eu começar a tomar, porque eles disseram que eu precisava tomar aquela medicação pelo menos 3 meses antes de engravidar. Então, eu achei de verdade que seria rápido, né? Mas não foi o caso. Passavam-se meses e meses e meses, alguns alarmes falsos, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Alguns alarmes falsos, todas as vezes em que aconteceu de eu precisar fazer esses exames e, não sei se vai dar pra ver, que aparecia esse risquinho, né, esse um risquinho só no teste, eram momentos muito difíceis, era um momento de choro, de incertezas e muito medo, né, eu tinha muito medo de ter esperado muito, eu tinha muito medo de não dar conta, de não acontecer, e era muito difícil esses momentos, né, esses momentos em que foi um alarme falso. Mas enfim, chegando em dezembro, aliás, em agosto de 2023, quase completando um ano em que eu já estava tentando, eu comecei a fazer um tratamento com biorressonância, uma terapeuta amiga minha, que já foi aluna das minhas turmas, e ela, fiz esse tratamento com ela por 4 meses e deu muito resultado. Então, nas queixas que eu tinha trazido para ela. Então, eu resolvi que eu iria começar o próximo ano com um novo pacote com ela, né? Com essas sessões de biorressonância, mas agora focados em fertilidade. Porém, antes de chegar em janeiro, o que aconteceu? Meu cachorrinho ficou doente, né? Eu já até falei em vídeo para vocês isso daqui, vocês podem procurar aqui em algum lugar que você vai encontrar o vídeo onde eu falo um pouquinho sobre o Tommy, o que aconteceu com ele. E entre todas as coisas que eu falei lá naquele vídeo, uma das coisas que eu quero ressaltar para vocês aqui era o quanto que nós colocávamos ele num papel errado. Nós colocávamos ele no papel de filho. Então, nós precisamos tirar ele deste papel, porque esta função estava errada, né? Dentro daqui de casa, ele é um cão de companhia, ele não é um filho. E a gente precisou fazer essa mudança de postura e muitas coisas já começaram a mudar no comportamento dele, e eu tenho certeza que isso também contribuiu para que hoje eu estivesse grávida. Enfim, quando terminou ali, tava no finalzinho do mês de dezembro, tanto eu quanto meu marido, nós fazemos nosso planejamento anual, né? E ele me mostrou, ele falou assim, olha, Sheila, daqui o meu planejamento anual para março, para 2024, é tudo isso daqui. E aí no planejamento dele, gente, tava lá que em março eu engravidaria, que ele iria me engravidar em março. E eu lembro de ter falado pra ele assim, calma, que essas coisas não acontecem só na hora que a gente quer. Tá aí, ó, os 3 testes negativos que eu fiz, porque eu queria muito, mas não rolou. Então, cuidado com essa expectativa aí. Mas
trabalhamos para isso. Então, em janeiro, nós começamos, então, a fazer esse tratamento com a biorressonância, onde era focado, tá, na fertilidade. E quando a gente fez ali a primeira consulta, a terapeuta, ela deixou claro pra gente que eu tava bem, né, que novamente as questões do meu peso, que eu precisava, né, me atentar, o tratamento que eu tinha feito anteriormente já tinha ajudado bastante, então que eu só precisava me atentar realmente a continuar perdendo peso, porque fora isso tava tudo ok. Já com o Marcos, ela identificou ali uma situação que poderia ser um impeditivo. Eu não sei se está certo o nome, mas eu acho que era varicocele, o nome da condição que ele estava ali. Então ela explicou pra gente, né, pra ele principalmente, quais eram ali o que a gente precisava fazer. Lembrando que o tratamento, ele é feito com florais, né, é tudo natural, a gente não tomou remédio para conseguir engravidar, não passei por nenhum processo mais agressivo, vamos dizer assim. Foi tudo com remédio natural, tá? Com florais, na verdade. Tanto eu quanto ele tomando ali aqueles florais para fertilidade e ele para essa situação que apareceu lá, que poderia ser o impeditivo. Então, foi março, fevereiro, e em março eu engravidei. Foi aí coisa de menos de 2 meses completos, tá? De tratamento com a biorressonância, com os florais e com tudo isso que eu contei pra vocês, até eu perceber e, enfim, fazer um novo teste e desta vez, ó lá, desta vez dá o xizinho do grávida. Mas isso eu vou contar no próximo vídeo, tá bom? Depois, no próximo vídeo, eu vou contar pra vocês, então, como que foi que eu descobri, como que eu desconfiei, como foi o dia da descoberta, porque foi muito emocionante. Então, eu espero que vocês tenham gostado até aqui, das coisas que eu falei, e eu peço pra você que você se atente a essa questão. Se você é a pessoa que diz que nunca quis ter filhos, que não quer ter filhos, ou se você percebe que você é uma pessoa codependente, que age nesse lugar de ser mãe de todo mundo, de cuidar da vida de todo mundo, de estar ali para todo mundo, de achar que sem você as pessoas não dão conta das coisas. Então isso foi uma coisa que eu precisei olhar antes de engravidar. E eu tenho certeza que isso pode ser um impeditivo para muitas mulheres que querem sim esse sonho de ser mãe, ok? Então, compartilha esse vídeo se você acha que foi interessante, que pode ajudar alguém. A gente se vê então no próximo vídeo de diário de gravidez. Um beijo!